Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos iniciando mais uma vez nesta emissora o programa Homens do Sagrado, acolhendo você que também nos acompanha através da internet. Sejam muito bem-vindos. Programa esse que uma vez por semana nos permite meditar as coisas bonitas que Deus traz ao meu e ao seu coração. Acolho você, acolho também sua família, todos os sacerdotes, os religiosos e religiosas, de um modo especial nesse mês tão bonito, mês das vocações. Daqui de Goiânia, eu, Padre Luvanor, da equipe de formação no Seminário Interdiocesano, e você, de onde estiver, que Deus te encontre com a sua bênção. Pois bem, nesta quinta-feira, nos aproximando do terceiro domingo do mês, onde se refletirá sobre a vida consagrada, religiosa, quero aqui enviar o meu abraço a todas as consagradas, aos consagrados, aqueles que fizeram, que fazem parte da minha vida, e ao mesmo tempo motivar também a todos que sigam com coragem nesse caminho tão bonito, nesta vivência dos conselhos evangélicos. Somente a título de conhecimento, os religiosos e religiosas são aqueles que professam voto de pobreza, castidade e obediência, e também vivem um carisma especial dentro das várias congregações existentes na igreja. Os mais conhecidos são os franciscanos, os dominicanos, salesianos, entre tantas outras congregações existentes e que fazem um trabalho tão bonito na igreja. A todos o meu abraço, a minha acolhida. Dizer que tem muitas congregações boas, porém é preciso também recordar que algumas congregações precisam voltar a beber na fonte original do pensamento do seu fundador. Congregações estas que foram se afastando do seu princípio primário. Minhas orações a todos os religiosos e religiosas nesse dia. Louvado seja Deus pela missão dos bons religiosos que dão testemunho da sua alegria de consagrado, de consagrada no meio do mundo. Sejam bem-vindos, este é o programa Homens do Sagrado. Convido você a meditarmos juntos o tema deste dia. No programa de hoje vamos falar sobre o edificante testemunho da vida religiosa entre nós. O testemunho deles nos fala de Deus. A vida religiosa consagrada, que de modo geral divide-se em 3 tipos: a vida monástica, a vida mendicante e também a vida apostólica. Os monges são mais conhecidos. Vivendo na clausura, têm o centro de sua vida na contemplação, ainda que se dividam entre oração e trabalho, como reza o lema beneditino, ora et labora. Aqui em Goiânia tenho tido a alegria de celebrar com as monjas beneditinas, com uma liturgia que nos traz muita paz interior, com o canto gregoriano. Grande maioria deles em latim nos remete, de fato, ao sagrado. Além delas, é claro, existem outras congregações que vivem esse estilo de vida, como, por exemplo, os carmelitas, os monges trapistas, capuchinhos. Muitos deles deixaram um legado impressionante na história. Já mencionei em algum momento nesse programa sobre o mosteiro de Cluny, na França, que foi um verdadeiro oásis no meio de uma crise religiosa no seu tempo. Homens e mulheres dedicados à oração e ao trabalho que provocaram as maiores reformas na vida da igreja. Louvado seja Deus por eles. Lembramos uma Santa Catarina de Sena que é capaz de, com autoridade, ir até o Papa e pedir que ele volte para Roma, pois existia uma época em que os papas foram morar na cidade de Avignon, na França,
E Santa Catarina de Sena é voz de Deus a falar até mesmo com o Papa, dizendo: em avião não é o seu lugar, volta para Roma. E então o Papa volta para Roma e assim a vida consagrada que exerce ali o seu papel tão essencial naquele momento. Tive a oportunidade de visitar a Ávila, na Espanha, no ano de 2011, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e pude entrar na cela de Teresa d'Ávila, onde ela escreveu as suas grandes obras, como por exemplo Caminho de Perfeição, Castelo Interior das Moradas, e ali me impressionou ao ver a austeridade e a simplicidade do lugar onde ela vivia. Ela escreveu seus livros muitas vezes emborcada, em cima de uma pedra. Aquela pedra ela colocava ali então no seu caderninho para que pudesse ir escrevendo as suas obras. Não precisa de muita coisa para empreender grandes reformas. Quando eu estava ali dentro daquela cela, eu pensava isso, Não precisa de muita coisa para empreender grandes reformas. Basta a graça de Deus e ousadia para pôr em prática o que Deus pede. Num segundo momento na história da igreja surgiram as chamadas ordens mendicantes, que equilibravam a vida comunitária e de oração às atividades de catequese e de serviço ao próximo, como são os franciscanos, os dominicanos. Francisco, por exemplo, ouviu a voz de Deus que disse a ele: Francisco, vai e reforma a minha igreja. Mais do que uma reforma física, os santos provocaram uma reforma espiritual e moral, o que trouxe repercussão para toda uma sociedade, na sociedade do seu tempo e ainda hoje. O mundo de hoje precisa de religiosos santos. Os santos são usados por Deus para empreender as grandes reformas que o mundo precisa. E por último, claro, surgiram as ordens e congregações apostólicas, cujo centro está na missão, embora, como todos os outros, tenham a oração também como um dos grandes pilares. Podemos lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, a importância dos jesuítas, que trouxeram o evangelho para estas terras. De modo especial, recordamos o padre José de Anchieta, que mais tarde, claro, vai se tornar São José de Anchieta, que com outros irmãos foram os primeiros catequistas do Brasil. Esse país que teve como primeiro evento uma Santa Missa celebrada ali no Monte Pascal. Ao Brasil foi dado o nome de Terra de Santa Cruz. Muitas das nossas cidades e estados levam o nome dos nossos santos. Lembramos, por exemplo, a grande metrópole que é São Paulo, que começou como um pequeno povoado onde o padre Manuel da Nóbrega exerceu grande influência na catequização daquele povo. Quantos religiosos foram e continuam sendo tão importantes para o mundo? Ao longo destes anos de sacerdócio, e mesmo antes de ser padre, tive contato com bons religiosos e religiosas que cuidam de enfermos, que estão na catequese, nas escolas. Repito, tem muitos religiosos bons, mas existem religiosos que precisam voltar a beber da fonte primária da sua congregação. O mundo precisa de voltar a ver a alegria dos religiosos estampada no rosto, a alegria da vida consagrada, a alegria daqueles que foram chamados por Deus a viver este carisma tão bonito dentro da igreja. Convido você a lembrar nesse dia daquela freira ou daquele religioso, daquela religiosa que te marcou a história. Rezar por eles nesse dia. Aqui lembro do tempo que morei em Campo Norte, as irmãs da Providência de Gap. Também recordo das irmãs dominicanas em Uruaçu, as salesianas na cidade de Rialma, as franciscanas da Divina Misericórdia. Enfim, tantas congregações que nos ajudam com o seu testemunho e a alegria de viver a vida consagrada. Rezemos por eles nesse dia. Abençoa, Senhor, aqueles religiosos que se encontram desanimados, pensando em desistir, fortalece-os na missão. Rezo por aqueles que se encontram enfermos. Te peço hoje, Senhor, fortalece-os na sua vida, devolvendo a graça da saúde. Suscita também, Senhor, a alegria de volta no coração destes homens e mulheres consagrados teus. Aqueles religiosos e religiosas que um dia deram seu sim nesta vida, nesta vocação específica para serem canal de Deus à humanidade. O mundo precisa de bons religiosos e religiosas capazes de falar de Deus, de encher de esperança esse mundo tão desesperançoso. Senhor, suscita também homens e mulheres, jovens e jovens, ousados que sejam capazes de empreender as reformas tão necessárias nesse tempo.
a maior revolução é a revolução do amor. Precisamos de homens e mulheres assim, jovens corajosos, jovens corajosas, a dizerem o seu sim e na vida religiosa e consagrada, ser testemunho da voz de Deus, da vida de Deus em meio ao mundo. Vamos assim encerrando o nosso programa. Louvado seja Deus por este grande dom que é a vida consagrada, os nossos religiosos. Nosso abraço a eles, nossa bênção. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.